Agora sim, vamos lá, meu querido e minha querida creators, porque o assunto que eu quero falar agora, né, se tu tá vendo isso aqui no corte, tu já consegue ver qual que é o assunto, porque é muito importante, tá? Como não ter um burnout sendo criador de conteúdo. E antes que comece o debate sobre, meu Deus, mas como assim, cara? Para de falar, essa é uma profissão que tu fica em casa, que não tem... Cara, eu quero ver, vai pegar um ônibus. Eu concordo 100% contigo que existem profissões que são muito mais perigosas, como tu tá colocando, mais exaustivas, mais... que exigem mais do teu corpo mesmo e propriamente, como eu comecei falando, perigosas, principalmente. Mas isso não quer dizer que nós não podemos falar daquelas que têm uma perigosidade, perigosidade, pode ser a palavra correta para isso? Menor. Por quê? Podemos. Porque isso atinge as pessoas. Eu acredito muito que cada um tem a sua régua. Quem vai trabalhar nas alturas num guindaste não vai ter tanto medo de altura quanto quem trabalhou a vida inteira num escritório. E aí a gente não precisa lidar com o medo de altura de alguém, a gente precisa lidar para aquela pessoa não cair. A gente precisa botar um EPI que faça com que ela não vá ter um acidente. Concordo 100%. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa se preocupar com a pessoa que está no escritório, que ela está no seu escritório, na sua casa, e vai acabar desenvolvendo problemas, muitas vezes psicológicos, que levam, evidentemente, para o físico, ou até mesmo, que aqui não vai ser o que a gente vai falar, problemas físicos. Propriamente de ficar sentado, muitas vezes, horas e horas na frente do computador. A grande questão é que o trabalho de criação de conteúdo, ele está elencado em um ambiente de um estresse psicológico muito grande. Eu quero muito poder trazer profissionais para falarem aqui, mas o importante é que hoje eu vou falar da minha experiência. Eu trabalho há 8 anos criando conteúdo, já trabalhei tendo equipe, né? Já trabalhei com grandes empresas, eu já trabalhei no maior canal do Brasil tendo equipe, já trabalhei tendo equipe menor, já trabalhei criando conteúdo por próprio, assim que nem hoje aqui, trabalhando com pequenas equipes. Na verdade, hoje eu diria que eu tenho uma pequena equipe. Enfim, já passei por várias experiências e, como eu comentei aqui, quem já me conhece um pouco mais sabe, eu lido constantemente com ansiedade. Já fiz tratamento, lido dia a dia como lidar com isso, ansiedade, eu tive vários outros casos, mas o importante é, aqui eu vou compartilhar o que eu entendi e como hoje eu consigo trabalhar com isso e trabalhando diretamente com creators, porque sim, eu trabalho com vários creators e quando eu coloco creators também considero influenciadores e eu escuto muitos problemas que são similares, desde contas pequenas até contas gigantes, pessoas que já estão estabelecidas. Tem muitos problemas que diziam que achavam que quando fosse grande, quando eu tiver 100 mil seguidores não vai ser assim. E geralmente é. Então o que eu quero trazer aqui são pontos que tu é criador de conteúdo, eu quero que tu saiba algumas coisas que eu vou dizer aqui, porque eu acredito que quando eu falo o que eu vou dizer neste momento para essas pessoas que têm problemas que eu acredito que sejam parecidos com os teus, dizem que ajuda como lidar com essa situação. Não é um manual, eu não tenho nem a capacidade de fazer um manual, mas eu espero que seja uma forma de compartilhar algo que eu aprendi, que tu talvez não precise passar pela mesma dificuldade de desenvolver essas formas de lidar e que tu possa simplesmente aplicar para a tua realidade. Então, ponto 1, burnout é o principal fator? Eu não diria exatamente, eu coloquei principalmente porque o título funciona muito bem com burnout, mas só pra gente entender que a gente vai estar falando sobre várias situações de saúde mental. Esse é um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo, então eu fico feliz a gente estar abordando hoje. Eu coloquei aqui da definição do burnout simplesmente porque ela representa um pouco um primeiro momento que pode levar a doenças psicológicas mais sérias, né? Então é um estado de exaustão física, mental e emocional causado pelo excesso de trabalho ou pressão. Então, nós não precisamos de outras palavras, tá? Eu uso burnout porque é reconhecido, mas basicamente tu vai estar infeliz, tu provavelmente vai estar com ou próximo de depressão, pode estar lidando com ansiedade e tudo que isso acarreta no teu corpo e consequentemente no teu bem-estar. Então, sintomas aqui só para tu ter rapidinho saber: fadiga constante, perda de interesse ou prazer no trabalho e sensação de inadequação ou falta de realização pessoal. Espero que tu não esteja te identificando, mas eu imagino que cada um nas suas devidas proporções pode sim estar se identificando. Porque criar conteúdo é uma coisa que
exige muito das pessoas. E eu acredito que hoje a gente simplesmente banalizou isso, mas estar presente e querer se posicionar de uma forma tão pública, tão aberta, faz e cria sensações do nosso corpo muito diferente do que outras profissões. E geralmente pessoas que antes eram colocadas em situações como hoje a gente se põe, de querer estar ao vivo, de falar para milhares de pessoas, tinham um acompanhamento muito maior por detrás, né? Porque é aquela ideia de diversas vezes acontece, um senhorzinho do interior lá do Paraná grava um áudio, o áudio viraliza, no outro dia, e aí a internet inteira cai xingando esse senhor, ameaça ele, ameaça a família, ameaça tio, tia, cachorro, tudo, até a terceira geração. No outro dia aparece esse mesmo senhorzinho chorando, dizendo, cara, eu só tava mandando um áudio. Tudo bem que ele falou a maior asneira do mundo, e eu concordo que deveria ser proibido de falar essas asneiras. Mas ele não conseguiu compreender, né? Que nem eu tô aqui. E é um trabalho que, nessa mesmo setup que eu tenho, falando para 5, 10 pessoas ao vivo, mas 15 vão ver no corte, é o mesmo setup que eu posso ter para ter milhares de pessoas escutando o que eu tô falando. Então, é uma profissão que te faz se colocar em evidência de uma forma que a gente nunca viu antes. E aí a gente não sabe exatamente como é que isso vai nos interferir. Consequentemente, eu acredito que as pessoas que estão vendo isso têm que compartilhar o que elas estão sentindo para que entender que não esteja sozinho. E como eu trabalho diretamente com essas pessoas, eu acabo escutando bastante isso. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o que é essencial para te saber logo de início, tá? Eu coloquei 4 aqui, tópicos que, assim, tu tem que saber, tá? Isso aqui tem que estar na tua cabeça toda vez que tu for criar o teu conteúdo. Ponto número 1. Evita se comparar com outros criadores. Das diferentes formas disponíveis de comparação. Desde resultado, desde conteúdo, desde estética, desde de produção, não se compara. Isso não quer dizer que tu não vai ter que olhar para outros conteúdos, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso pra frente. Mas assim, não compara, diz por que ele e por que não eu. Eu fiz a mesma coisa, por que ele teve, por que não eu. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Tá? A gente já vai falar um pouco sobre a tua realidade material, tá muito mais associada aos resultados do teu conteúdo do que é dito por aí. Então calma, o ponto é, não se compara. Só vai te machucar. Claro que tu pode usar comparação de uma forma estratégica, comparar números, comparar dados, buscar referências, mas isso não é esse tipo de comparação que eu tô falando aqui. Eu tô falando comparação e a gente já vai falar um pouco sobre o uso excessivo de rede social por parte de criadores de conteúdo, mas a ideia é, não se compare com outros criadores. Isso aqui só vai te levar a desmotivação. Tu vai achar que o teu conteúdo não tá bom. A gente já vai falar que tu vai ter que focar no longo prazo, mas tu vai te desestabilizar. Uma das dificuldades de criar conteúdo é a necessidade de ter que performar todos os dias. Vocês têm que ser muito empáticos, gente, com pessoas que criam conteúdo. E eu não digo que na questão pessoas que trabalham em situações fora de casa também não lidem com isso, mas a questão de ter que performar perante tantas pessoas todos os dias é exaustivo. Eu te garanto que todo criador de conteúdo, assim, eu não consigo pensar em tem que ter uma vida muito perfeita para isso não ser uma realidade. Porque, gente, vão acontecer tragédias, vão acontecer situações, tu vai perder um parente querido, pode acontecer um acidente e infelizmente, a lógica do algoritmo hoje, ela vai fazer com que tu tenha que estar lá conversando com as pessoas, dependendo do teu nicho, sorrindo 2 horas depois que aconteceu esse acidente, porque tu tem que gravar teu conteúdo. E isso é muito difícil, tá? Isso é um ritmo de performance que eu não consigo nem pensar que jornalistas, atores passavam por isso alguns anos atrás, algumas décadas. Por quê? Um jornalista que tinha um acidente, que tinha alguma situação, tinha uma estrutura de uma emissora muito grande por detrás, poderia ser substituído. Um ator podia remarcar, né, o espetáculo, não estou dizendo ao vivo, que também tem geralmente, né, se treina alguém também para ser um substituto. Então, o influenciador, o criador de conteúdo que precisa performar, não tem essa escolha. Ele tem que aparecer. Isso é muito dolorido. Eu já passei por situações e estou passando neste momento por situação assim, gente. Tem criador que eu trabalho que perdeu familiar, perdeu pet e tá tendo que gravar conteúdo sorrindo. É muito, muito difícil, é muito dolorido. Então, seguindo.
Não acredite em resultados irreais. Que tem de gente na internet dizendo que trabalhe meia hora por dia, faça 2 vídeos por semana, com o seu celular você tem mais do que suficiente para ficar milionário. Somente com o que você tem hoje você pode ficar milionário. Gente, isso é puramente, eu não vou nem dizer que é só... Não, ele tá falando assim só por falar. É pura mentira. É pura maldade de querer mentir. E assim, eu até posso defender e dizer, não, mas pra eles deu certo. Mas é que se pra eles olhar somente pra isso deu certo, eles não conseguem identificar o que fez que deu certo pra eles. É simplesmente uma visão ignorante de 3 fatores, 4 fatores, que se tiveram impacto foram impactos mínimos comparados com o que realmente impactou. Que é a grande ideia de... Gente, grandes canais, eu já tive em reuniões de vários grandes canais, estão constantemente investindo milhões de reais. Não milhões, vamos botar aí pelo menos umas centenas de milhares de reais. Às vezes na produção, às vezes no impulsionamento, que nem aquela ideia daquele coach, né, Thiago Flint, né, que acho que tem um caso muito bom, que ele diz que somente começou com 60 mil reais. Desculpa, eu nunca comecei qualquer projeto de conteúdo, a não ser que seja muito grande, mas daí não estava na minha mão, com 60 mil reais disponíveis para fazer conteúdo assim. E aí que começa a fazer. O terceiro tópico que eu já vou puxar aqui, que é considere a sua condição material. Gente, tem que parar de acreditar que tu aí na tua casa, seja no interior do interior, seja numa capital, seja em São Paulo, seja somente com uma câmera, com um celularzinho, tem a mesma possibilidade, a mesma capacidade que grandes criadores têm. Não existe isso, tá? Não existe. Porque não é somente a possibilidade de equipamento que influencia, mas é desde o cara... Eu recebi um comentário esses dias que partiu meu coração, que foi de uma mãe falando assim, Felipe, eu adoro criar conteúdo, eu comecei a criar conteúdo porque eu achei que eu poderia viver de conteúdo, a realidade é que eu tenho um trabalho, eu chego em casa depois do trabalho, eu tento criar meus conteúdos, eu gravo, edito, subo 2 vídeos por semana, acho que era. Eu não tenho resultado, já tô fazendo isso há um tempão, e eu não acredito que vai dar certo. E me partiu o coração porque ela tinha comprado um curso que dizia que se ela fizesse isso, ela ia dar certo. E aí essa pessoa tá influenciando a vida dela, a vida do filho que tá criando, toda a relação familiar por uma mentira que foi contada por alguém que vendeu um curso, e pra essa pessoa que vendeu o curso, essa mãe dessa família, é somente mais um número ali no Hotmart, nessas plataformas, de mais uma venda realizada. E a gente precisa dizer que, gente, pensa bem. Existem milhares de profissionais que estudaram, mas principalmente empresas investindo milhões de reais. É que nem a gente compara isso só porque se dava a ideia de que poucas pessoas cresceram com nada, todo mundo consegue. É exatamente o oposto disso. Pensa nisso. Porque o Whindersson cresceu com uma GoPro, tu também pode. Sendo que é exatamente o oposto. Somente o Whindersson cresceu com uma GoPro. O resto que cresceu não precisou fazer um investimento gigante. O Whindersson que é fora da curva, mas provavelmente tu tá dentro da curva. Pelo menos no que se diz na criação de conteúdo. E pra ter um Whindersson que deu certo, pode ter certeza que tem 100, não vou dizer 100 mil, mas assim, uns 15 mil Whindersson no Brasil espalhado, talvez tão talentoso quanto, que não deram certo. Então é uma profissão, é uma empresa, é uma produtora que tem e tá competindo contigo. Gente, a Play9, que é a empresa lá do Felipe Neto, foi criada pelos maiores cabeças que estão há 30, 40 anos à frente da Globo, investindo em ter visualizações na internet. Não é só porque tu consegue fazer um vídeo e essas pessoas conseguem fazer um vídeo que o teu vídeo consegue combater com esse. A grande ideia que eu te proponho a pensar é o seguinte, então faz um filme. Faz um filme. Por que tu não consegue pensar que um filme vai te dar o mesmo resultado que um cara que faz um filme lá em Hollywood, que é treinado, estudado? Porque a gente já tá consolidado essa ideia de que filmes de Hollywood tem pessoas extremamente qualificadas, com produções, mas tu consegue hoje. Pô, teu celular filma em 4K que nem a câmera deles. Faz um filme. Tenha uma bilheteria aí que nem um Avatar. Tu acha que realmente, se fosse capaz de gerar entretenimento pras pessoas por menos de... Não sei quanto, acho que foi não lembro quanto custou o Avatar 2, mas tá na casa do $1 bilhão. Tu acha que essas empresas não investiriam menos pra ter mais lucro?
Mas elas precisaram investir esses bilhões, bilhão, né? Porque somente assim elas iriam conseguir criar um conteúdo bom o suficiente que as pessoas fossem assistir. E na internet é a mesma lógica. É a mesma lógica. Não é porque tu faz um filme, não é porque tu consegue fazer um vídeo que tu vai ter um resultado igual a essas pessoas. Seguindo, último ponto essencial, mira no longo prazo. A maioria das pessoas que vivem de conteúdo, que conseguem produzir conteúdo de uma forma sustentável, rentável, replicável, produziram conteúdo por muito tempo, com quase que uma jornada dupla, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas assim, produziram conteúdos que elas podiam gravar constantemente, encontraram seu nicho, desenvolveram sua audiência, se relacionaram com essas pessoas e conseguiram crescer. Então, essa ideia de cresça de um dia pro outro, ganhe X mil inscritos, sequer ela tem uma base que faça sentido, porque a grande questão é que as pessoas precisam se relacionar contigo, e elas vão se relacionar contigo depois de consumir um determinado volume de conteúdo teu. Então tu precisa pôr esse conteúdo para as pessoas consumirem. Se tu crescer em curto prazo, é muito provável que tu não vai crescer de uma forma sustentável, saudável, que vai conseguir viver de conteúdo. E aí, se o teu objetivo não é esse, viver, construir conteúdo, construir tua audiência, não faz sequer sentido começar a publicar. Porque o ponto que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Já vou dar uma pulada de tópico, porque assim, esses pra mim são os 4 pontos mais essenciais, tá? Que tu tem que ter na cabeça quando tu vai criar. Mira no longo prazo, considera demais a tua condição material, tá? Da tua base material que te segue, ao entorno de ti. Não acredite em resultados irreais, tá? Eles não fazem sentido, eles são feitos somente para vender um curso, muitas vezes para ti, e evite se comparar com outros criadores. Isso é muito importante, de verdade, tá? Esses são os 4 principais, mas voltando aqui, porque eu quero te dizer isso aqui. Isso é trabalho, tá? Ah, mas eu crio conteúdo porque eu gosto. Beleza, então tu não espera retorno nenhum. Tu grava, tu cria, tu não olha a estratégia, tu faz assim, ó. Eu gravo os videozinhos aqui e só posto. Aí não é criação de conteúdo profissional, produzido e tudo mais. Aí é hobby. Mas é muito improvável que se tu me escutou até aqui, inclusive eu quero que tu comente, se tu escutou até aqui, eu quero que tu me comente aí que tu escutou, é muito improvável que seja hobby. E que tu quer melhorar, tu quer ir atrás, tu te dedica, tu constrói, tu se dedica a conseguir melhorar cada vez mais teu conteúdo. E aí eu quero te dizer, isto é trabalho. As plataformas de rede social, elas conseguiram construir uma coisa que a gente nunca tinha visto no mundo, que é trabalhar de graça, tá? Todo mundo que cria conteúdo hoje trabalha de graça, porque no passado, criar um vídeo, criar uma música e disponibilizar de graça é bizarro. É bizarro pensar nessa possibilidade. A plataforma de mídia social que começou a construir essa ideia. Então, sim, é um trabalho. E se é um trabalho e provavelmente tu não pode te dedicar em tempo integral a esse trabalho, tu tem um outro trabalho, é muito provável que se tu te propor a criar conteúdo de uma forma a ter resultados profissional, tu esteja lidando com uma jornada dupla de trabalho. Então, tu trabalha durante o dia e provavelmente tem que trabalhar em outro horário para criar teus conteúdos. Então, muito cuidado. Isso para te dar um burnout, para te dar uma condição psicológica, para te dar um cansaço, é rapidinho. Entenda que, sim, a pessoa que pode passar o dia inteiro pensando em como criar um conteúdo vai ter melhores resultados que tu. É imaterial, é falso, tá? A pessoa que diz que não é o contrário disso. Pensa em um outro exemplo. Se eu puder passar o dia inteiro treinando jogar futebol e tu treina 2 vezes na semana, eu tenho o melhor treinador, não é provável que eu vá jogar futebol melhor que tu? É a mesma coisa no digital. A grande questão é que as pessoas não falam isso, tá? Eles falam que tu vai criar conteúdo, é simples fazer uma imagem boa. Eles nem te contam que eu, pra ter esse cenário aqui, eu tive que... Deu 2, 3 anos e eu investi, 5, 6 mil reais. E hoje eu consigo ter uma qualidade assim, que também não tá 100%. Obviamente dá pra melhorar, mas é a condição que eu tenho. Então, é trabalho. Cuida da tua saúde física e mental. Tu vai estar na internet, as pessoas vão comentar da tua saúde, da tua aparência física. A gente vive numa sociedade em que a estética é extremamente importante, mas principalmente as pessoas são más muitas vezes na internet porque elas estão más consigo mesmas e acabam compartilhando e despejando isso em ti. Então, muito cuidado. Primeiro, é uma profissão que, como eu falei, tu te expõe demais. Mas principalmente, tirando a questão estética, que pode acabar e tu tem que estar pronto muitas vezes para ouvir coisas que certamente tu não deveria ouvir, certamente não devem te impactar, mas provavelmente irão, porque é difícil, tá? É difícil ignorar.
tu vai receber 100 comentários de alguém te elogiando, 1, 2 falando mal de ti, do teu conteúdo, vão ficar na tua cabeça. Digo isso pessoalmente de quem cria conteúdo, digo isso de quem trabalha com outros criadores, que eu falo exatamente isso. Esquece. E a pessoa fala, Felipe, eu queria, mas não consigo. Então, a melhor forma de tu entender isso é sabendo que vai acontecer. Quando acontecer, eu quero que tu veja isso como uma vitória. E é o que eu digo sempre. Se a gente está sendo xingado, é porque a gente furou bolha, a gente está falando com pessoas que nunca receberam o nosso conteúdo e quer dizer que a gente está no caminho certo. Então eu tô louco que me xinguem de novo aí. Faz tempo que ninguém me xinga no digital. Mas eu quero dizer, foca... foca não. Cuida da tua saúde física e mental. Gerencia o teu recurso, não só financeiro, não só de produção, mas de energia. Entenda que é uma performance que tu vai fazer perante uma câmera e que talvez tu esteja mais energético em um determinado momento do dia. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de escrever, seja o que eu vou falar aqui, seja os meus trabalhos acadêmicos, seja a newsletter, eu faço de manhã. Eu escrevo de manhã. Porque reunião pra mim é de tarde. Quanto mais pro fim do dia, melhor. Por quê? Porque daí eu já tô cansado fisicamente, eu já despejei toda a minha criatividade ali e geralmente eu coloco, claro, coisas que eu preciso fazer criativas, estratégicas pra de manhã também. Mas entenda que isso, gente, eu volto a dizer, é um privilégio do meu trabalho poder separar o momento em que eu vou me dedicar pra fazer as coisas, né? Então, eu entendo que tu tem que considerar isso dentro da tua realidade. Se tu não consegue fazer isso de manhã e é o teu melhor horário, eu espero que em algum momento tu consiga. Eu botei aqui também desconectar das redes sociais, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Então eu vou passar aqui. Estabeleça... Tô perdendo a voz, né? Tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu cuido muito da minha voz, porque depois do programa de hoje, eu vou dar aula. E geralmente na segunda eu perco a minha voz. Mas aí eu tomo um chazinho, um gengibre e vambora. Mas vamos lá. Estabeleça metas realistas. Criação de conteúdo demora, gente. Lembra tudo isso que a gente acabou de falar. Se tu te propor a ganhar 1000 seguidores por dia, tu não vai conseguir. E vou te dizer o seguinte, tá, gente? Aproveitem pra criar conteúdo enquanto não tem ninguém olhando vocês. Isso eu digo e eu sinto que nem eu consigo levar tão a sério. Mas aproveitem que tu pode criar conteúdo e vai ter 5, 10 pessoas te assistindo. Porque depois, acredita em mim, acredita. Quando tu tiver 15 mil pessoas assistindo teus conteúdos, quando tiver 500 mil pessoas impactadas mensalmente pelo que tu fala, tu vai sentir o peso que é ter essa responsabilidade. E se tu não tá sentindo o peso que é falar pra 500 mil pessoas, tu não tem noção do que são 500 mil pessoas. E assim, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, só vai subindo. Vocês não têm noção o nervoso que dá operar uma live com 10, 15 mil pessoas assistindo. E eu só... esse foi o máximo, né, que eu já tive, mas eu não consigo pensar no que é um nervoso de tu operar uma live com 500 mil de pessoas assistindo. Então tem essa responsabilidade e aproveite quando tu estiver pequeno. Foca sempre, não foca em números de seguidores. Claro que tu precisa se preocupar para crescer isso, entender como uma parte do teu crescimento, mas foca em produzir bons conteúdos. Isso não vai ser o suficiente para te crescer? Não, tu vai ter que pensar estratégias, mas vai ser suficiente para te lidar de uma forma saudável. Fica feliz, coloque as tuas metas de produzir conteúdos bons e vai aumentando quantos conteúdos bons tu consegue produzir na semana, no mês, no ano, como for melhor para ti. Para vocês terem ideia, para mim, para 2025, eu ainda tô desenhando as minhas metas, mas é provável que a minha meta para YouTube seja conseguir fazer um vídeo bom por mês no YouTube. Mesmo que eu esteja online toda semana, tenho vários cortes, a minha meta é fazer um vídeo bom. Porque eu sei o impacto que esse um vídeo bom pode ter no crescimento do meu canal. Eu também sei que neste ano eu não conseguia fazer isso. Eu faço mestrado, eu faço pós-graduação, eu trabalho, eu moro sozinho, fiz uma cirurgia, então eu sabia que esse ano era um ano que eu só ia estar ao vivo conversando com vocês, melhorando a minha didática, melhorando a minha performance, pro ano que vem poder focar um pouco mais em resultado. Então, aqui é um bom exemplo, metas alcançáveis. Tu não consegue controlar o resultado dos teus posts, tu consegue controlar a qualidade dos teus conteúdos. Então, a tua meta sai de crescer 100% em um mês e coloca 2 posts por semana bem feitos. E aí tu vai ver. É impressionante, gente. Quando eu coloco isso com o cliente, num primeiro momento meu Deus, mas eu não vou focar em crescer. Eu falei, cara, calma. Foca no que a gente consegue controlar. Foca no que a gente consegue construir juntos, que são bons conteúdos.
o resultado vai vir. Agora, o que eu tinha falado mais cedo, cuidado com o uso irregular das mídias sociais, tá? Isso é muito importante. Por quê? Se dá a ideia de que tu trabalhar com mídia social é consumir mídia social. E não é. E não é, tá, gente? Existem processos criativos para tu surgir com novas ideias de conteúdo. Tem a etapa que é, inclusive, ver referências, mas o teu consumo, quando tu tá buscando referências, é bem diferente. Porque não é sempre que a tua timeline, o teu algoritmo, vai estar alinhado com o que tu precisa como criador. Muitas vezes vai estar alinhado o que tu precisa como usuário. Então, tu gosta de consumir conteúdo engraçado, por exemplo, mas não necessariamente tu faz um vídeo engraçado. E aí, claro que referências podem vir de diversos locais, mas geralmente isso vai vir naturalmente. Então, tu vai consumir ali de vez em quando e vai chegar. Agora, referência para conteúdo vai fazer parte de um processo criativo. Eu vou buscar 5, 6, 7, 8 criadores que vão ser minhas referências. Um é de câmera, de qualidade, outro é de jeito de falar, outro é da estratégia de cortes, outro é como... É diferente. Então, cuidado com o uso irregular. Eu já vi muita gente que trabalha comigo falar, caraca, eu tô viciado em rede social. Eu falo, esquece. Só abre o teu celular pra ver mídia social quando tu precisa cumprir alguma tarefa que envolva isso. De resto, tu é usuário que tá propenso a ser influenciado pelas técnicas de outros profissionais que também estão tentando fazer com que tu assista o conteúdo deles e da própria plataforma. Então, desconecta. Quando for possível, assim, ó, eu sempre digo, geralmente ali, às 7 da noite é um horário muito quente, né, pra quem cria conteúdo, porque é o horário que a gente faz as publicações. Às 8 horas eu não quero ver ninguém nas redes sociais. Sério, eu não, assim, a não ser que seja uma coisa ativa, que nem eu falei, cara, vou me dar 15 minutos de ver Instagram pra me atualizar das coisas, vou me dar 20 minutos de TikTok, vou me dar 1 hora de YouTube, o que for. Mas é um uso ativo, entendendo o que tu tá fazendo ali. E desconecta, senão prejudica demais. Eu já tive até gente que falou, cara, eu achei que eu tava trabalhando, achei que eu tava buscando referência, no fim eu só tava ficando mais ansioso até me comparando, porque assim, os resultados dos conteúdos que chegam até nós não são representação da média dos conteúdos publicados na plataforma. Vocês entendem isso? No YouTube, pra vocês terem noção, até 2016, eu imagino como é que tá hoje, tá? Mas é que o dado que eu tenho é de um artigo de 2016, a média de visualizações por vídeo no YouTube era menor de 89 visualizações. Então, se tu publicava um vídeo em 2016 e ele pegava 90 visualizações, tu já estava acima da média de visualizações na plataforma. O YouTube, gente, 3% dos canais ficam com 85% das visualizações. Vocês entendem isso? É difícil. Não é simples crescer. Não é. Não acredita nessa balela que é. Não é. Não é. Simplesmente não é. E, inclusive, em alguns segmentos, esse mesmo artigo aponta que pode chegar a que 3% dos canais tenham mais de... Não, 1% dos canais tenham mais de 95% das visualizações, dependendo do segmento. Então, é muito difícil disputar. Porque tu vai estar disputando não por esses 100, tu vai estar disputando por esses 5% que sobra. E olha lá, porque esses 5% também vão estar com outros canais que... Porque essa linha de 3% é, tipo assim, canais com acima de 100 mil inscritos. Então, tu vai disputar com um canal que tem 90 mil inscritos. Então, calma. Dá tempo ao tempo. É difícil, mas cria, aproveita a jornada. Acho que é até a próxima dica. Não é. Estabeleça limites de trabalho, tá? Isso é muito importante. Porque, eu falei, as pessoas gostam de dizer que criar conteúdo não é trabalho. E não é nem porque eu me sinto ofendido, porque eu tô muito feliz pagando as minhas contas aí nos últimos 8 anos vivendo de conteúdo. Mas é pela ideia de te dar simplesmente pura demagogia. Demagogia é falar uma coisa pra influenciar as pessoas que te escutam. É pura demagogia. Então, a pessoa fala, não, tu trabalha, tira ali uma foto, faz um story. E aí, eu adoro pegar gente que acha que criar conteúdo é assim. Eu falo, não, cliente mesmo que chega. E eu falo, olha, tu vai entender o que é criar conteúdo. E aí, não dá outra. Dá 2, 3 meses, a pessoa fala assim... Meu Deus, eu não sabia que era tanta coisa. Eu falei, eu tentei te avisar. É a única coisa que eu consigo dizer. Então, estabeleça limites, tá? Tanto pra te ter uma questão saudável, mas pra te entender que é um trabalho, tua vida não é trabalho, tu não nasceu pra trabalhar, tu nasceu pra viver. E o trabalho faz parte da tua vida, mas não é a tua vida. Então estabeleça limites. Olha, eu vou trabalhar das 9 às 5, depois disso eu vou só fazer meus posts e vou aproveitar minha família, vou aproveitar o mundo, vou viver, vou ler, vou estudar, vou fazer o que tu quiser. Mas não vai ser trabalhar, tá? Cuidado, é muito fácil. Porque assim, gente, de verdade, eu tenho cliente que tem milhares aí de seguidores e tem só um celular, tá? E aí é impressionante a capacidade que esse aparelhozinho aqui mudou a nossa vida. Então, muito cuidado com essa ideia de não definir horário de trabalho, tá?
E aqui, a dica que eu tinha colocado, né, acho que por isso que eu tava quase na ordem certa, é foca no processo. Começa a valorizar o processo. Foca em, até para ser uma coisa, um trabalho legal, se tu faz todas as partes do teu vídeo, do teu conteúdo, obviamente, dá valor ao roteiro, à edição, a pensar no conteúdo, a olhar o resultado do conteúdo. Foca nisso, sabe? Assim, foca... O primeiro objetivo, se tu vai começar a criar conteúdo, é fazer 100 conteúdos. Porque pode ter certeza, se tu tiver 100 conteúdos e tu tentar melhorar um pouquinho a cada um deles, no teu 100º conteúdo, tu vai estar fazendo o conteúdo 100 vezes melhor, tu já vai ter criado um pouco uma audiência, tu já vai ter consolidado uma forma de falar, tu vai ter entendido quais assuntos dão mais certo ali pra audiência que tu tá formando, o que tu mudou no conteúdo 89 que no 92 funcionou melhor, ou vice-versa. Então, foca no processo. Te estabelece, que nem eu falei, metas que são de produção, não de resultado. E isso aqui pra mim mudou completamente, tá? Quando eu falo, isso é uma coisa que eu bato muito hoje com quem trabalha comigo, é o propósito. A gente tá comunicando, a gente tá falando, a gente tá influenciando pessoas, a gente tá influenciando vidas. Lembra da frase que eu sempre falo aqui? Não existe influência sem... Espero que tenha repetido, porque o que eu quero que tu diga é: não existe influência sem impacto social. Então a gente tá construindo influência, a gente tá mudando a vida de alguém, o momento em que alguém tá vivendo. E isso tem uma responsabilidade, né, que é uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla, mas também é uma coisa que pode ser usada pro bem, pode ser usada pra gente fazer a diferença, pode ser usada pra gente compartilhar ideias que propõem mudanças, pode ser uma ideia que a gente propõe pensar de uma forma que melhora a vida das pessoas. Então, assim, qual o teu propósito? Por que tu tá querendo criar conteúdo? Se tu me disser assim, é porque eu quero ganhar dinheiro, é porque eu quero ganhar visualização, isso não vai durar. Eu te dou certeza, não vai durar. Não vai durar. Geralmente o que pode ser um propósito legal é, cara, eu quero criar uma qualidade de vida melhor. Não quer dizer que eu sou apaixonado por criar conteúdo, mas pode ser isso. Eu tenho um propósito que eu quero muito que a minha namorada não precise trabalhar, acordar 5:30 da manhã pra sair de casa, porque eu queria que ela estivesse aqui do lado como eu estou na minha casa, gravando conteúdo, trabalhando com conteúdo. E aí pode ser assim, conteúdo como uma forma de aquisição de clientes, tu pode ter um serviço, mas o conteúdo sendo uma forma que te escalona o teu trabalho, né? Então, tem vários propósitos. Pô, eu tenho certeza que uma pessoa aí, um cara que tem um filho, trabalha às vezes numa escala 6:1. Puta, eu acho injusto dizer pra alguém trabalhar numa escala 6:1. Inclusive, assinem né, a petição ao fim da escala 6:1. Mas alguém que tem um trabalho muito longe de casa, um vendedor que tem que viajar, daria tudo pra poder trabalhar em casa aí, se tiver uma família, desligar aqui, sair do quarto e tá com a família. Eu tenho certeza disso. Então, tem um propósito. Foca no propósito. Senão não vai durar. Quando passar por um momento de incerteza, vai passar por um momento de dificuldade que vai acontecer, já estou te dizendo, tu não vai conseguir se manter firme a um trabalho que precisa se manter firme. Então, outro ponto importante que eu espero que isso aqui seja pra ti é uma rede de suporte. Saiba que as dores que tu passa não são somente tuas, não são uma experiência que somente tu lida, que tu vai sofrer sozinho. Tenta compartilhar, tenta encontrar pessoas. Eu sou muito a favor da organização, né, de classes, de pessoas que trabalham juntos. Então o Papo de Creator tem um desses propósitos também, da gente ser esse espaço. Logo mais a gente vai lançar um grupo no WhatsApp pra gente poder conversar, mas também, além de se ajudar, obviamente, é pra ter essa rede de apoio. Então, tenta achar pessoas que criam conteúdo contigo. Não enxerga as pessoas que criam conteúdo contigo como concorrentes, tá? Claro que ali tu concorre, mas pode ter certeza que é muito mais provável que tu esteja concorrendo com uma Netflix, com uma Disney Plus, com uma Globo pela atenção, porque lembra que a gente tá disputando a atenção das pessoas. Então tudo que pega a atenção das pessoas, tu tá disputando. Claro que ali dentro da rede social, tu vai estar muitas vezes disputando pelas pessoas, mas não enxerga como concorrente. Isso vai piorar as tuas relações, o teu resultado, a forma de tu enxergar. Entenda como pessoas que estão fazendo a mesma coisa que tu, que estão fazendo, têm as mesmas dores muitas vezes e têm os mesmos desafios. Falei pra caramba, bem mais do que eu queria que esse vídeo tivesse ficado, então não vou me alongar muito, mas só pra dizer que eu fiquei muito feliz da gente poder falar disso hoje. Espero que faça bem pra vocês, criadores de conteúdo, que possam estar escutando até aqui. É um dos vídeos que eu acho que eu me orgulho muito de ter feito, porque eu vejo muito de perto o impacto que trabalhar com isso tem nas pessoas. Principalmente pessoas que estão, assim, realmente querendo fazer isso acontecer porque precisam. E
tem muitas coisas que não são ditas, que às vezes são vivenciadas por várias pessoas que atuam diretamente nisso. Então, espero que com esse conteúdo, pelo menos um calorzinho aí no coração, uma ajuda, uma mensagem tenha chego de que, olha só, vai, não desiste, realmente, dá, tá, gente? Dá pra fazer isso, dá, de verdade. Olha pra dentro e fala, cara, dá pra tu ser um criador de conteúdo, dá pra ser... E quando eu falo criador de conteúdo, eu não tô falando só o influenciador, tá? Eu tô falando desde o editor, desde o redator, desde o designer, todos esses pra mim são criadores de conteúdo. Então eu espero que... Eu tinha que ter falado isso no início? Tinha. Mas saibam que todas essas pessoas são criadores de conteúdo. Então, um beijo. Se tu chegou até aqui, comenta, vou ficar muito feliz de saber. Se não, logo mais esse conteúdo pega mais visualização. Mas o importante é seguir postando. Então um beijo e até a próxima.